Fala pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo muito especial, é o primeiro episódio do quadro Will Interview aqui no YouTube, onde a gente vai trazer várias entrevistas com pessoas do mercado relacionadas à tecnologia, a vendas, trabalho remoto. E hoje eu tenho um convidado especial aqui no canal, é um convidado que eu já trabalhei na Rocket Chat durante 2 anos mais ou menos. E, enfim, muito obrigado, Colette, pela participação e realmente trazer o tempo para compartilhar com a gente um pouco da sua experiência bastante completa em vendas. Valeu, Will. Obrigado. Bacana estar aqui, trocando uma ideia com o pessoal. Ver um cara que eu admiro por toda uma trajetória que ele fez e pelo trabalho intenso que ele desenvolve. E agora está mais compartilhando conhecimento. Isso é muito legal. Exatamente. Esse é o objetivo final desse projeto. Realmente compartilhar conteúdos, compartilhar realmente informações sobre essa carreira que é muito importante. Iniciando, para quem não me conhece, então, eu sou o William Vale, executivo comercial na área de tecnologia fazem mais de 8 anos, e o Leandro Colette, atualmente VP de vendas da Rocket Chat, uma startup global. Se quiser até falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria abrir realmente e te perguntar já, em primeiro lugar, o que é para ti a carreira do executivo comercial, de vendedor de software, e enfim, fica à vontade. Bacana. Eu estou um pouco mais de 8 anos no mercado. Um pouco mais. 8 anos e alguns anos a mais. E aí, eu sou administrador e analista de sistemas. Então, na verdade, para mim fazia todo sentido eu estar no ambiente de tecnologia. Eu não queria ser um desenvolvedor e eu não queria ser um cara só de gestão, etc. Então, quando tu começa a carreira, tu começa meio que por vendas. Ainda mais quando eu comecei, quando o mercado brasileiro era muito voltado a serviço, não tinha esse conceito de SaaS, empresas de software. Existia empresa de software, a maioria delas americanas. Então, o que o brasileiro fazia? Vendia serviço de softwares americanos. E aí, essa carreira era muito reativa, porque os clientes estavam começando a adoção de tecnologia. E eu entrei no momento que entrou na parte de solution selling, spin selling. Então, eu comecei... Era uma das primeiras turmas a fazer diferente. Em vez de ser reativo, receber o demanda de cliente, o cara começar a entender a solução, começar a oferecer soluções para o cliente. E aí eu comecei meio que por isso. Então, vendas era a primeira porta. Depois de vendas, eu sempre fui um cara que gostei de entender de mercado, pensar estrategicamente e estar envolvido com tecnologia. Então as coisas foram se juntando. E hoje em dia, para ter uma carreira de vendas, o cara em tecnologia, a pessoa tem que juntar muito essas vontades, né? Conhecer mercado, conhecer soluções, gostar de ler sobre tecnologias e principalmente entender muito do cliente, né? Ouvir, entender o que o cliente quer, conhecer muito de dados, saber como as coisas estão acontecendo para entregar para o cliente boas alternativas. E aí por isso que minha carreira foi começando desse jeito. E a partir daí a gente vai falar um pouco mais de várias coisas que aconteceram nesses 8 anos e 1 mês. E tu trouxe um ponto bem interessante que é sobre ouvir o cliente, né, e comunicação. Existe um estereótipo que o vendedor é aquele cara que tem lábia, que fala, né? Mas acho que cada vez mais a gente sabe que escutar o cliente, conseguir ouvir, entender o que ele está buscando, é um ponto muito relevante durante o processo comercial, porque é assim que tu entende que etapa ele está, que dor que ele tem, o que ele está buscando, né? E a partir disso tu cria a estratégia, né, comercial. E assim, já entendendo que tu tem uma experiência assim de muitos anos, o que tu nota de diferença de, por exemplo, quando tu começou para hoje, assim, seja do perfil do vendedor, seja de práticas comerciais, de como tu fala com o cliente, o que tu diria que são os principais pontos assim, de mudança, né? Sem dúvida, o acesso à informação e ao conteúdo, conteúdos como esse que tu está criando, não existiam. Então, basicamente, o que existiu eram livros muito restritos, então todo mundo lia a mesma coisa e fazia do mesmo jeito. Então, hoje você tem muitas alternativas, desde blog, podcast, sites de conteúdo, pessoas falando sobre. Então, se o cara quiser meetups, antigamente era meetup técnico, hoje tem meetup de vendas digital. Então, eu quero entrar no meetup
nos Estados Unidos, com pessoas só de vendas. O cara pode se logar, tá lá dentro. E, obviamente, vai absorvendo informação. Como é que eles fazem, fazer perguntas, o cara se interessar, o cara ser uma pessoa interessada, né? Como é que você faz, como você faz. Então, eu nunca vou esquecer quando eu tinha que lançar um programa de canais e eu tinha a oportunidade de viajar para o Chile com o distribuidor que nós possuímos e eu ia encontrar durante uma semana 4 VPs globais. E eu vou saber deles tudo que eles fazem, né? Então, na verdade, eu descobri outras dificuldades. Eles recebem na matriz pronto e eles não questionavam tanto porque aquilo era aquilo. Eles só tinham uma meta de executar X parcerias ou X clientes. Então eu era um cara que sempre questionava muito. Por que a gente paga 22% e não paga 25%? Qual é a lógica que está por trás disso? Por que o preço é A e não é B? Então tu começar a entender toda a construção da tua oferta e isso te diferencia enquanto profissional. Porque, beleza, eu vou vender esse produto. Quanto custa? R$1? Eu posso ser muito bom vendendo por R$1 sem saber por que R$1. Eu vou lá, eu tenho uma habilidade de passar o conhecimento e mostrar para a pessoa que ela precisa comprar aquilo, mas eu não estou interessado como é que funciona, para que isso serve para se beneficiar, por que é R$1 e não é mais ou é menos. Então hoje o profissional de venda ele tem que ser um pouco mais completo nisso, ele tem que ser um pouco mais interessado com outras coisas, e não só com o processo em si da venda, como funcionam as etapas da venda. Então tem muito conhecimento e conteúdo disponível. Se a pessoa é interessada, ela vai ter informação diversa. É até demasiado às vezes. A pessoa tem que saber focar. Porque há metodologias de venda, tem várias. Eu vou querer saber todas. Não dá para saber todas. Então é melhor definir uma ou definir algo. Hoje tu postou isso no LinkedIn. As pessoas que eu sigo são essas 4. Beleza, não tenta seguir 400 pessoas. Define 4, 5, 10. Ou defina uma metodologia, vou fazer essa aqui. Porque no fundo depois são variações, entendeu? Se você conhece bem sobre uma metodologia, são pequenas variações entre elas, isso te ajuda a dar foco. Tentar absorver todo o conhecimento, principalmente para quem está começando, é muito difícil. E o cara dispersa, entendeu? Então eu diria que o bom é que tem muita informação, mas ao mesmo tempo o ruim é que você tem que saber filtrar essa informação. E a melhor forma de filtrar é, gostei dessa pessoa, gostei dessa fonte de conteúdo. Vou seguir essa aqui. E se essa fonte de conteúdo não está entregando o que eu preciso, eu vou buscar uma outra pontualmente. Mas tentar olhar tudo o tempo inteiro é bem difícil. E tendo muitas fontes de informação, tu fica com dificuldade de, primeiro, saber quais são as melhores, de aplicar tudo ao mesmo tempo e fazer tudo errado. Então tu fica sempre nessa confusão e tu fica só também estudando, não põe em prática, tu não vê, né, exatamente o que está acontecendo. E te gera uma ansiedade, né? O cara querer, muitas vezes, consumir todo o conteúdo, e hoje em dia eu tenho essa dificuldade. Se olhar no meu computador, tem milhões de abas abertas, são de coisas que eu quero ler. Só que não dá tempo de ler tudo. E o cara tem que criar uma lógica de priorização. O que eu vou ler primeiro? Por quê? Isso na nossa vida é o tempo inteiro assim, né? Então, o que eu vou priorizar para buscar um conhecimento? Porque hoje tem muito disponível. Sim. E, obviamente, no momento que tu tenta buscar muito conteúdo ao mesmo tempo, vai te gerar uma ansiedade, né? Não consegui ler tudo. Mas, às vezes, não precisa ler tudo. É ler uma coisa e botar em prática, que a gente falou, né? Sim, botar em prática. E o que eu faço, por exemplo, eu tenho só, como eu trabalho como Key Account, eu tenho só 10 clientes. Só que cada um desses clientes tem vários projetos em andamento. Então, mesmo sendo um número pequeno de clientes, eu não tenho como dar conta de tudo, todos os dias, e evoluir tudo diariamente. Então, normalmente eu pego uma folhinha assim, pequenininha, e defino, hoje vou focar em 5 coisas. Tal coisa, tem as reuniões do dia, e eu conseguindo aquelas coisas, eu estou satisfeito porque são as mais importantes, ou que vão mexer mais no ponteiro do resultado, assim, né? Isso é bem importante, você definir quais são as 3 coisas principais que vão gerar mais impacto e resolver essas 3 coisas. Se você tem 10, 50, 100, sempre vai ter as 3 principais. E aí essas 3 principais vão te dar mais vendas em relação à tua cota total, vão te dar mais visibilidade na empresa, porque você está resolvendo problemas, talvez nem tão mais complexos, mas problemas que vão gerar um impacto maior para a companhia, e tentar não ficar ansioso com tantas coisas para resolver. Então, essa é uma técnica bem importante. Quais são os 3 principais problemas que tem que resolver essa semana? Ou esse dia?
E aí resolveu. Em geral, são os 3 que você vai selecionar que vão te dar mais impacto positivo. Né? Sim. E acho que vinculado a isso também tem a questão de aprendizagem rápida, né? De tu fazer testes e ir mudando. E até assim, quando eu entrei na Rocket, por exemplo, a gente tinha 30 pessoas, né? E agora já tem 200, né? Eu estava falando antes. Como é que tu vê isso assim na área de vendas, nessa questão de aprender rápido, testar coisas diferentes, mudar? Como é que tu acha que isso impactou, por exemplo, o crescimento da Rocket Chat, por exemplo? Isso é algo que tu tenta trabalhar nas tuas equipes de vendas? Como é que tu vê isso? São 2 ambientes, falando de vendas em tecnologia. Né? Tem empresas muito consolidadas, então você tem menos espaço para inovar, não tem o certo nem o errado. Você já tem um playbook bem definido, você já tem um ideal customer profile bem definido, você já tem um target bem definido, você já tem toda uma estrutura de ferramental de vendas bem definido e você entra lá para executar. E aí, obviamente, você tem metas de execução, não é simples, mas é uma estrutura que te deixa menos espaço para inovar, porque ela já está muito madura, foi muito consolidada, muitos vendedores já passaram por ali, já tem muita bagagem em cima daquilo, mas sempre existirão novos produtos, novas ofertas, tem um certo espaço para inovar, mas é menos do que uma empresa nova, uma startup, um ambiente de alto crescimento. Então hoje no ambiente que a gente está, apesar de estar crescendo muito rápido, é uma mudança constante porque o mercado exige essa mudança constante. Sei lá, cada ano a gente duplica, triplica os times. A cada 3 meses a gente muda novas funções, redefine metas, redefine estratégias, então tu é obrigado a mudar. E aí tu viveu esses 2 anos conosco, a gente passou por N mudanças, porque a gente começa a pensar uma estratégia, a empresa cresce muito, você já tem que adaptar essa estratégia, porque vão vindo novas pessoas, vão vindo novos desafios, o cara tem que mexer na política de bonificação, porque tem mais pessoas, o cara tem que mexer nas ferramentas, o playbook, tem que toda hora estar mexendo nisso, é uma constante evolução. Por quê? Porque você tem um nível de maturidade menor, não sou uma empresa de 100 anos, é uma empresa de 3 anos, então é muito diferente isso. Então por isso que exige que a pessoa seja muito adaptável a essas mudanças, o cara tem que ser resiliente, porque vai mudar. A tua realidade hoje pode ser diferente daqui a alguns meses, para bem, porque se a empresa está crescendo vai te dar mais oportunidades, ou às vezes para mal. Tem muita empresa que não consegue se adaptar ao mercado e as coisas não vão muito bem. Então é normal, então, esse ambiente, esse é o ônus e bônus. Uma empresa consolidada, tu consegue desenvolver uma carreira talvez menos lenta em evoluções de carreira em relação a novos cargos, mas às vezes menos lenta porque não te dá espaço, as posições de liderança já estão preenchidas. Então o cara tem que esperar mais tempo para ter novos projetos, novas equipes e tal. Até porque uma empresa madura cresce 15%, 20% ao ano e crescendo bem. Uma startup cresce 300% ao ano, 200%, isso não, hypergrowth. 100% está ruim. Está muito ruim. Então, obviamente, você vai abrindo mais posições, você vai abrindo mais alternativas, e aí quem desempenha um ótimo trabalho vai ganhando espaço para assumir esses novos desafios. E uma empresa madura você já tem menos espaço. Então, são perfis diferentes. É como se a gente estava falando antes, né? O Account Executive, que é o Hunter, e o Account Manager, que é o Farmer. Não tem o certo nem o errado, são perfis diferentes. Você tem playbooks diferentes, você tem ritos de venda diferentes, e você tem que se adaptar às pessoas a isso, e a pessoa às vezes tem que se adaptar a isso. Então eu já fiz as duas. Qual que eu gosto mais? Em determinados momentos eu gosto de uma, às vezes eu gosto de outra, depende, entendeu? E tem gente que tem essa maleabilidade, se adapta independente do perfil. O desafio para quem está começando a carreira é entender o seu perfil, o que você gosta mais de fazer. É ficar ligando, tentando achar novos clientes, ou ficar interagindo numa relação de longo prazo com outro cliente. Certamente você vai ter coisas legais em uma e coisas legais na outra. Na balança que você fizer, qual é a mais positiva, qual é a mais negativa dentro do teu perfil. E muitas vezes o teu perfil pode variar conforme o teu estilo de vida. Hoje eu
Então, hoje eu quero ser um cara que vou cuidar mais de base de clientes, porque eu estou com um estilo de vida diferente. Eu quero... Ou outras vezes eu vou voltar a ser um hunter, vou querer trabalhar com novos clientes, porque eu quero voltar a viajar, eu quero começar a interagir mais com novos clientes. Depende. Você não precisa ser estático. Eu sou isso, vou ser isso até o final da minha vida. Não. Hoje eu estou assim, e é isso que as pessoas se apropriam dos cargos, né? Eu sou o VP da Rocket Chat. Não, eu estou o VP da Rocket Chat. Hoje eu estou o Account Executive, amanhã eu estou o Account Manager. Eu posso mudar, entendeu? Então eu não sou dono daquilo. E eu posso mudar conforme o perfil de vida, meus interesses, e a pessoa vai se adaptando. Então, por desafio, então eu sei que tem um cara que adora desafio, muitas vezes, eu quero me desafiar nisso. Tá bom. Eu não sei se eu sou bom, mas eu quero me desafiar. E a pessoa vai desenvolver novos skills em cima daquilo, né? Novas habilidades. E às vezes a pessoa entende que a pessoa tá fazendo bem, tipo, eu tô numa posição, tô bacana e tal, mas eu vejo que eu podia melhorar tal coisa. Eu posso mudar de posição só para melhorar essa coisa e às vezes retornar onde eu estava, porque essas atividades são diferentes e tu vai desenvolver habilidades diferentes, né? Eu mesmo, essa decisão que eu fiz de sair de Account Executive e ir para Account Manager era muito para desenvolver relacionamento, desenvolver essa parceria de médio e longo prazo com as empresas, que era algo que eu, no meu perfil, não chegava tanto, né? Então eu quis fazer isso justamente, mas o cliente falou, não significa que seja uma verdade absoluta, né? Então a gente pode fazer rodízio, né, realmente de funções, porque acho que isso agrega bastante, inclusive, para o currículo, de ter feito um pouco de cada, né? Isso é bom, isso agrega bastante, te agrega quanto profissional, porque você vai começar a se testar, alguns desafios novos, você sai da zona de conforto, né? Então você expande o teu conhecimento e é um desafio, a gente nos gera ansiedade, nos gera insegurança, mas a gente tem que ir aquilo, não tem uma forma certa para todos nós, depende muito de cada um em cima das decisões, dependendo da situação de vida que a pessoa vai tomar. Então, mas oportunidades elas existem com certeza em todos os lados, ainda mais agora. Para quem quer desenvolver uma carreira de vendas em empresas digitais, tá bombando, entendeu? E se tu fosse dizer assim para quem está começando, que está querendo entrar nessa carreira, talvez uma primeira oportunidade, tu diria que é melhor a pessoa buscar em startups, empresas pequenas que estão crescendo, ou empresas maiores, ou não tem uma verdade absoluta? E hoje mudou muito isso também, porque hoje mesmo as empresas consolidadas, elas têm dentro das suas empresas áreas de inovação. Então, corporate ventures, que são nada mais que departamentos que existem para investir em novas tecnologias, em geral em novas empresas. Então, elas por si só elas têm que inovar. E as startups, elas estão começando do zero, elas são novas por essência. Então tem, e é uma coisa que não existia antigamente. Você tinha as empresas mais consolidadas, você tinha uma jornada de carreira mais definida. Então hoje, mesmo uma empresa grande, consolidada, se ela tiver áreas de inovação, áreas de investimento em startup, você pode estar num ambiente altamente inovador. Muitas delas estão trabalhando com conceitos modernos de gestão de equipes, então squads. Beleza, eu estou num projeto bilionário, mas eu trabalho com squads, então eu estou dentro de uma célula super inovadora e eu sou o responsável para vender um produto daquela célula. Você vai estar quase que dentro do ambiente de startup, dentro de um projeto bilionário, numa empresa grande. Então depende muito do estilo de gestão, dos desafios que ela vai te oferecer. E obviamente quando você sentir que está muito engessado, quando você ficar incomodado, que você quer fazer muita coisa e não consegue fazer, de repente o ambiente não está certo para você. Você tem que procurar outro ambiente. Eu estou tentando implementar coisas, não me deixam. São intransigentes. Procura outra coisa para fazer. Isso também acontece em startup. Então se você pegar um founder, todas essas siglas aí, eu sei que o Will já falou num dos primeiros vídeos. Então se você... Account Executive, Account Manager, Founder, etc. Então, nos primeiros vídeos tem lá. Então, se você entrar numa empresa que o fundador ele é um cara intransigente, também é ruim. Você vai querer implementar coisa e não vai deixar. Então, por isso, não tem um certo e errado. O bom é que hoje tem muita opção. Diferente do passado, hoje tem muita opção.
talvez o segredo é saber identificar qual é o seu caminho naquele momento e não se perder no meio das opções, porque às vezes é fácil de se perder, né? Então aquilo que a gente estava falando um pouco antes também, você começar, não dar intensidade naquilo que você começou, não ser resiliente e já querer fazer outra coisa. Então você não dá tempo de maturar, você não dá tempo de entender os conceitos, você não se torna um profissional realmente habilitado para aquilo, porque uma carreira de vendas você tem que ter lá entre 10 a 15 anos para você ser esperto em toda a carreira de vendas, porque demora. Dá para fazer menos? Dá, mas no fato você precisa ter pelo menos 2, 3 anos, às vezes um ano, mais de um ano com certeza, para você entender, beleza, eu já estou account manager por 2, 3 anos, então você já começa um ciclo repetitivo, porque o primeiro ano é tudo novidade, né? Então menos do que isso, não dá tempo das coisas se maturarem. E acho que eu sei que tu fez essa trilha de carreira e eu também fiz, eu comecei em todas as etapas, prospectando, depois recebendo, primeiro prospectando inbound, clientes procurando, depois prospectando outbound, depois sendo vendedor júnior, depois sendo vendedor enterprise. Então foi passando por todas as etapas e precisa dar um tempo para você entender essas etapas, né? E o imediatismo, que é isso que tu falou, de querer tudo para ontem, é uma coisa, todo mundo quer tudo para ontem e quer resultado imediatos, e em um mês quer secar a barriga, quer ficar com barriga tanquinho, e isso realmente é um desafio, e foi uma das coisas que eu mais tive que trabalhar em mim, não só pelo meu perfil, até de ansiedade também, de querer atingir, mas, por exemplo, eu trabalhei em várias empresas como Inside Sales, né, SMB, e eu gostava muito da SMB, tinha ótimos resultados, mas daí eu tinha a opção, ou vou para a liderança SMB, ou vou para a Enterprise. Né? Então, assim, muitas pessoas talvez iriam para uma liderança que tem um status, assim, um título, mas eu queria aprender, putz, como é que será que é para vender para uma empresa gigante, vender para uma Google, vender para um LinkedIn, né? E hoje eu vejo que é muito diferente. Em vez de tu mandar 2 e-mails pro cara no mesmo dia, que nem muitas vezes já fiz nesse SMB, às vezes tu manda e-mail, tu espera o cara, ele tem o ritmo dele, e não é porque ele não está interessado, é porque na empresa dele tem que esperar o XYZ falar com ele, pedir aprovação e não sei o que. Então, isso é algo que demanda bastante energia também da gente aprender e evoluindo, e acho que é verdade não só na área de vendas, mas como em qualquer âmbito da nossa vida, assim, né? A nossa vida, ela nos deixa mais ansioso, porque a gente tem acesso a muita informação o tempo inteiro, isso gera uma ansiedade, né? E a gente nota que às vezes a gente vê muitos casos de sucesso, teve um sucesso repentino, isso acontece, mas isso é perene, esse sucesso vai ser por algum tempo, então a gente não tem que analisar esse fato, né? Para você criar uma carreira estruturada, de forma perene, as coisas demandam tempo. Beleza? Eu não vou ser um excelente SDR fazendo isso por 6 meses. Mais de um ano, já começo a ser um cara bom o suficiente para dizer que eu sou um cara experiente. Antes disso, por melhor e mais talentoso que você seja, você já não passou por todos os casos de uso, todas as objeções, o cara não enfrentou todos os desafios ainda. As coisas têm que dar tempo ao tempo. Mas não quer dizer que a pessoa precisa ficar muitos anos numa posição, ela pode migrar. Sim, que nem é mais comum antes, né? Mas ficar 10 anos no banco X lá, trocou 2 vezes de função porque foi obrigado por tempo de casa. Isso já não é mais tão comum e acho que nem é tão bem visto mais hoje em dia, né? Ficar, enfim, tantos anos assim, na mesma empresa. Mas acho que se eu fosse dar uma dica para mim mesmo, assim, tipo, alguns anos atrás, seria assim, trabalhe realmente a ansiedade, vai com calma, dá tempo ao tempo, de realmente se empenhar e esperar vir o resultado, porque isso acho que é consequência, assim, né? A gente acaba gerando ansiedade sem motivo nenhum e, enfim, isso não leva a nenhum lugar. E como a gente sabe, se a pessoa trabalha de forma dedicada, se a pessoa acompanha conteúdos modernos, metodologias modernas, é difícil não vir resultado. Vai vir. Eu estou fazendo X ligações, estou usando a metodologia certa, eu estou conversando com as pessoas do meu time que estão tendo resultados melhores que o meu, estou adaptando o meu discurso, estou adaptando a minha forma de fazer. Vai vir resultado.
Então isso é na academia, isso é no relacionamento pessoal, isso é no hobby. Comecei a cozinhar hoje, daqui a X meses eu vou ser um cozinheiro melhor, né? É só persistir. Agora, não adianta na segunda vez que eu vou tentar fazer um prato, eu desistir, cara, não, isso ficou ruim. Não dá, entendeu? Então, isso na carreira de vendas também é válido. Você tem que começar a dar tempo ao tempo e sempre tentar se evoluir. Não se estagnar, porque tem muito disso, né? Tem gente que está há um mês numa posição e já está estagnado, e tem pessoas que estão 5 anos numa posição e não estão estagnados. Estão sempre fazendo coisas novas. Todo ano o cara encara como se fosse uma jornada nova. Ok, eu continuo como account manager, mas o ano que vem vai ser uma jornada nova para mim. Eu vou fazer técnicas diferentes, eu vou usar metodologias diferentes, eu vou tentar usar estratégias de alcançar meus objetivos de forma diferente. Legal, é uma jornada diferente dentro da mesma posição. Agora, não, já conheço isso, eu vou fazer do mesmo jeito. Você já vai entrar no processo de repetição que cobra um preço, né? Você não evolui na repetição. E mesmo se deu certo no ano passado, não significa que a mesma estratégia vai dar certo esse ano. Ainda mais que não tem pandemia, né? Imagina, você usa a mesma estratégia, entra a pandemia, o cara se ferrou, né? O cliente não me atende mais. Beleza, agora você tem que aprender a vender de forma digital. Nunca vendi de forma digital. Beleza, tem 500 cursos para você aprender. Como fazer rapport através de video call. Como você identificar as pessoas através de video call. Como você fazer uma boa video call. A gente estava falando sobre isso, né? Você tem que ter um bom ambiente de trabalho. Antigamente a gente botava uma boa roupa para visitar um cliente. Hoje em dia você tem que fazer o mesmo, só que você tem que ter um ambiente de trabalho. Você tem que estar com o cabelo bem arrumado, você tem que estar com um ambiente legal. Não posso, minha casa não me dá condições. Bota uma tela. Bota uma fake, né? Uma fake, hoje tem aqueles recursos, então você tem que pensar nisso, e tem muito conteúdo disponível para te ajudar a fazer isso. Como vender bem usando tecnologias digitais. Você tem que ir atrás e aprender. Agora não, vou fazer do mesmo jeito e vou ficar reclamando, que agora na pandemia o cliente não me recebe mais. Eu não posso mais ligar para o ramal, não tem mais ramal. Por isso que eu não consigo prospectar. Beleza? Então qual é o canal atual que as pessoas estão usando para você se comunicar com ela? Porque o ramal não existe mais, porque ninguém está mais no escritório. Tem que ter um outro. Ou é rede social, você tem que dar um jeito de encontrar o WhatsApp dela, sei lá, entendeu? Tem que ser criativo. Até mandar uma carta, eu já fiz isso. Eu mandei a carta para um cliente que eu queria entrar em contato e o cara me respondeu. É mesmo? Recentemente? Escrevi a mão, isso faz uns 3 anos. Escrevi a mão uma carta, presidente de uma empresa, e o cara me respondeu. Mas eu acho que eu fiz algo diferente. O cara falou assim, pô, cara, escreveu uma carta. Duvida não responder. Eu vou mandar 500 LinkedIn, 10 e-mails, vou escrever a carta pro cara. Sim. E o cara me respondeu. Sim. Então, tem que ser criativo às vezes, entendeu? Sim. E mudando um pouco de assunto, assim, para alguém que está começando, que está buscando oportunidade, o que tu diria como principal dica, assim, para a pessoa achar empresas corretas para buscar, ou para, de repente, até mudar alguma coisa no seu perfil, na sua atuação? Tem uma dica geral, assim, que tu daria para quem está começando? Para quem está começando, é difícil para quem está começando pelo fato da experiência, né? Então, quando eu comecei foi difícil. Obviamente, as empresas estão dando menos espaço, infelizmente, para quem não tem experiência. Obviamente, tem muita empresa que tem programas de jovens talentos, programas de trainee. Isso na área comercial tem acontecido bastante também. E, como tu sabe, na carreira comercial você consegue começar em posições menores, sendo prospectador ou SDR, que não exige tanta experiência. Você tem que ser uma pessoa curiosa, você tem que ser uma pessoa que está aberta às novidades, tem que ser uma pessoa super resiliente, porque você tem que ficar ligando muitas vezes. Hoje em dia não é tão ligar, né? É fazer contatos digitais, e-mail, LinkedIn e outras formas. Então você tem que ser criativo. Então isso facilita um pouco. Mas, no geral, como tem muita demanda, então todo dia uma empresa de tecnologia está crescendo. Se a empresa de tecnologia está crescendo, tem 2 posições que ela vai precisar: desenvolvedor e vendedor. É a dor do crescimento, né? É o desenvolvedor e o vendedor. Vai ter que ter. As outras dores talvez não necessitem agora.
Mas qualquer empresa que está crescendo vai ter essas duas dores, desenvolvedor e vendedor. Se você é vendedor, vai ter espaço, entendeu? Pode ser uma pequena startup com 2 funcionários que está crescendo, ela vai ter 5. Se ela vai ter 5, ela vai precisar de um vendedor. Tem muitas opções. Então, ou seja, a maioria das empresas estão crescendo e todas elas vão precisar de pessoas de vendas. Não tem jeito. Então, ou seja, as oportunidades são muitas. E é tentativa e erro. Eu quero empresas com esse perfil. Pode ser por tamanho de funcionários, pode ser por tecnologia. Isso é uma dica legal, talvez. Você segmentar a tua pesquisa, né? É igual o Ideal Customer Profile. Então, qual é a tua empresa ideal? Então, tu começa a fazer um filtro. Antigamente era por região, né? Hoje em dia não precisa nem ter mais preocupação por região. Eu quero um tamanho específico. Então, eu quero começar a empresa até 50 funcionários. É um filtro. Eu quero começar a empresa com tecnologia de colaboração. É outro filtro. Então, você já vai criando uma lista de X empresas. E aí, você começa a entrar em contato com elas, como qualquer outro prospectador, né? E aplicar só para uma vaga nem sempre é a melhor alternativa. Ser proativo mesmo. Mandar mensagem para a pessoa da empresa, dizer que quer trabalhar lá, entregar algum valor para ela. Andei avaliando o site de vocês, andei lendo aquilo, tive tais e tais ideias. Pô, gostaria de trabalhar aí, me dá uma oportunidade. Isso é legal, né? Demonstrar interesse, demonstrar que pesquisou, né? Que tu não está simplesmente ali, se aplicou a vaga. Só se aplicar e não fizer nada, a chance de tu ter algum tipo de retorno é muito menor. Né? E tu, como tu bem sabe, nem todas as empresas aplicam todas as vagas, né? Não são todas as vagas que estão disponíveis. Muito networking. Muito networking, é muito interesse. Então, se a pessoa mostra o interesse, como tu falou, dificilmente alguém vai te negar. Tu até pode não ser respondido, mas sim, ninguém vai te tratar mal. Eu já falei em vários vídeos sobre isso, sobre chegar até os recrutadores para perguntar sobre o que precisa. Se tu se aplicou e deu errado, pergunta. Tu já tomou ou não? Não vai mudar nada se tu perguntar e ele achar feio, tu não vai perder nada, né? Então, mas claro, antes de tu tomar um não, ou até conseguir a entrevista, tu perguntar e mostrar que tá interessado, que pesquisou, que tu acha que tu é bom, que tu consegue por X, Y, Z, isso com certeza vai aumentar a tua chance de conseguir algum tipo de retorno. E outra coisa sobre o networking, o que eu falei até em um vídeo que eu acho que é... Vou deixar aqui o vídeo aqui em cima. Né? Bota um videozinho. Rafa pra cima. Isso aí. Vou deixar o vídeo sobre como começar e o que fazer. Eu falo muito trabalho voluntário também, porque nessa etapa inicial, pelo menos foi para mim como eu consegui meu primeiro emprego. Foi através de uma pessoa que eu conheci no trabalho voluntário, essa pessoa foi lá e me indicou. Então, assim, eu tentei conseguir estágio por conta, não consegui. Na verdade, eu consegui, a Orgs me ensinou, depois fui tentar conseguir de novo, não consegui, foi uma confusão. Mas daí, através do trabalho voluntário, eu consegui não só aquele primeiro emprego, como vários outros empregos ao longo da minha carreira. Então, isso é algo legal que as pessoas não dão muito valor, ou acham que não tem tempo, não sei o quê. E às vezes, algumas horas por semana que tu tem para investir nisso já é suficiente para tu desenvolver algo bem legal e que vai agregar para tua carreira, né? E como tu disse, se tu mostrar interesse, tu querer fazer alguma coisa e mostrar para a empresa que tu fez, todo mundo acha legal. É difícil a pessoa que não acha legal. Pô, a pessoa teve a proatividade de querer identificar um problema, me dizer alguma coisa. Pode até ser uma ideia ruim, mas ela tentou ainda, né? E me diz uma coisa, o que tu acha então que são os principais benefícios e desvantagens da nossa carreira? Benefícios é essa flexibilidade de você ter algumas opções, seja de posição, como você bem disse, você quer ser líder, você quer trabalhar com pequenas e médias empresas dentro de uma carreira de SMB, você quer ser enterprise dentro de uma carreira de contas complexas, você quer ser vendedor digital, você quer ser vendedor de governo. São carreiras totalmente diferentes entre si. Então te dá muita alternativa. Você quer ser uma pessoa de parcerias, então tem muitas alternativas aí. Então isso é bom. O mercado, obviamente, está crescendo, como eu falei, são as duas dores, né? Desenvolvedor e vendedor sempre vai precisar. Então sempre vai ter demanda, sempre vai ter possibilidade de crescer. Os ganhos são muito positivos.
Então, a pessoa bem-sucedida, ela ganha bem acima da média, tanto o desenvolvedor quanto o vendedor, a gente estava falando antes, né? Sim. Então, é uma carreira que remunera bem. E as dificuldades são inerentes à pressão do nosso dia a dia, né? A gente é uma pessoa que é altamente exigida porque a empresa precisa crescer. E ela vai crescer com vendas. Se as vendas não estão acontecendo, claro que não é culpa só do vendedor. Tem todo um contexto, mas a primeira pessoa a ser pressionada é a equipe de vendas. Então, assim, lidar com pressão, não absorver essa pressão. Então, aprender que, beleza, eu terminei meu dia, vou tentar não levar isso para a minha relação pessoal, não levar isso para a minha noite de sono, que é difícil. No início de carreira é inevitável a pessoa viver com isso. Mas não dá para fazer isso o tempo inteiro. Então a gente tem que saber lidar com a pressão, saber lidar com as frustrações, ouvir não. Então a gente o que mais recebe é não. Hoje em dia em tese está um pouco mais fácil, porque o não, as pessoas não responderam um e-mail ou um contato digital, mas vai ter de tudo. Então essa frustração de tentar e não conseguir. Mas se tu parar a pensar, essa frustração também acontece em outras carreiras. Há um desenvolvedor, ele quer fazer uma rotina, uma lógica nova em cima de um sistema. Às vezes não dá certo, ele fica em cima daquela rotina semanas, e dá errado. É uma frustração. E a mesma coisa de um vendedor ficar tentando contato com o cliente semanas e não consegue. Então, lidar com as frustrações, lidar com a pressão e sempre ter que buscar novos objetivos, não é que é ruim. Exige um nível de resiliência que nem sempre as pessoas possuem. Então aí é um divisor de águas, né? Em venda você vai precisar ter isso, porque senão é muito difícil você continuar a tua carreira de vendas não sabendo lidar com esses problemas, né? Sim. E tem uma coisa que eu já falei também em outros vídeos, que é a inteligência emocional, que é justamente isso. Tu conseguir lidar com meta não batida, conseguir lidar com gerente te cobrando, conseguir lidar com pressão de C-level, de CEO, conseguir lidar com time financeiro querendo cancelar o cliente, bloquear o cliente porque não pagou, mas tu tem que intermediar isso, fazer um meio de campo, porque tu é responsável pela conta. Então, ter a inteligência emocional é uma coisa que é muito importante e, claro, se desenvolve com o tempo, né? Mas um bom psicólogo ajuda bastante também e é necessário, né? Porque realmente isso acaba sendo um dos pontos que mais afasta as pessoas, assim, né? Ter que lidar com esse tipo de situação. E tem muito material, inclusive, para isso, né? Ótimos livros de inteligência emocional, ótimos conteúdos. Então, não é só relacionado à venda, mas, como tu bem disse, tem tudo a ver. Então, eu vou me desenvolver nisso, que é uma forma de eu aliviar minhas tensões, controlar melhor meus desafios, porque esses desafios vão continuar existindo sempre, né? Nem sempre a gente está no melhor momento, vendendo, batendo meta, ganhando muito. Às vezes o mercado está difícil. Sim. Então, inclusive o vendedor que fala que sempre bate a meta, eu ia dizer isso agora. Tem que desconfiar, né? Toda a minha vida, ou a meta está mal estipulada, ou tem alguém com problema, porque é muito difícil isso, muito difícil. É possível? É possível. Mas é muito difícil. Tem muitas variáveis, né, claro, no processo, né, para o cara atingir. O cara tem que conduzir bem, o mercado tem que estar aquecido, o produto tem que estar alinhado com quem está vendendo, o preço do produto tem que estar correto. Então, assim, uma série de fatores que tem que convergir para ter um ótimo resultado. Mas é possível. Então, se você entrar na empresa certa de tecnologia, quando o mercado está consumindo a tecnologia, dificilmente você não vai bater as metas. Eu entrei numa empresa de inteligência artificial no momento que o mercado inteiro está comprando inteligência artificial. O cara vai bombar. Agora o mercado está comprando soluções de videoconferência. Eu entrei numa empresa de videoconferência. Você vai crescer muito naquilo. Mas você nem sempre está no ambiente certo o tempo inteiro. E aí você vai passar por dificuldades. Até dentro da sua carteira. Beleza? Você não vai crescer tanto em relação aos seus colegas. O meu colega está fazendo 200%, eu estou fazendo 110%. Tá ótimo 110%, mas você olha, todo mundo fez acima de 150%. Peraí, cara. Tem alguma coisa errada aí. Então, mesmo o cara batendo meta,
o cara vai ser questionado, cara. Todo mundo está vendendo 150, porque está vendendo 110. Tá muito distoante. E isso vale com uma equipe de vendas. Uma equipe tem que ser homogênea, né? Não adianta você ter poucas pessoas batendo meta e todo o resto não batendo. Você tem que ser homogêneo, tem que estar todo mundo perto dos 100%. Para você manter uma segurança entre as pessoas, você manter um ambiente saudável. Senão é difícil lidar com essas frustrações, né? Sim. Para fechar, então, a última pergunta é: tem alguma história curiosa de alguma negociação que tu fez, alguma venda, que tu olha para trás assim e tu se orgulha bastante? Tem algumas histórias boas, né? Tem algumas. Para quem não sabe, Colette tem o passaporte mais preenchido do mundo. E eu estou fazendo um livro só sobre histórias, porque são muitas. Isso é uma coisa legal também da carreira de venda, é você interagir com muitas pessoas. E porque você tem evento, você tem reuniões o tempo inteiro. Só na pandemia, eu estava contando esses dias, foram 2.000 reuniões. 12.000 reuniões? 2.000 2.000. Durante a pandemia. Não toda a pandemia, porque eu não contei esse ano. Claro, no primeiro ano foram 2.000 reuniões. Não foram 2.000 reuniões com clientes, mas muitas delas com clientes. Então, você está interagindo com muita gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Agora, nessa nova realidade totalmente digital, você perde um pouco essas histórias, né? Porque você entra na call, faz a call, termina, você não tem aquela conversa inicial, você não tem a conversa final. Então, a dificuldade tem mais dificuldade de entender as pessoas. Saber a realidade dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, etc. Antes, isso vai voltar a acontecer, porque a gente vai voltar a ter reunião presencial, você interage muito mais. Então você começa, desde o momento que você chega no cliente, você já está interagindo, entendendo o ambiente. Às vezes o cliente está estressado, às vezes o cliente está feliz, às vezes ele está emotivo. Então já aconteceu de eu estar numa reunião, o cliente saiu, voltar chorando porque ele descobriu que ele ia ser pai do primeiro filho. E aí ele fica chorando a reunião inteira. Aconteceu de tudo, então tem de tudo. E isso é muito difícil acontecer no ambiente digital, né? A pessoa vai desligar a câmera e não vai te contar o que está acontecendo. Olha, já volto, aconteceu um imprevisto aqui e tal. Então e aí, claro, você soma isso a eventos, a viagens, muitas reuniões, então tem de casos... Tem casos engraçados e trágicos, desde você chegar num cliente e aquele cliente ser tetraplégico, por exemplo, e o cara mexer só a cabeça, então eu não sabia como cumprimentar a pessoa. Se eu estendo a mão, se eu não estendo a mão, o que eu faço? E aí ele te convidar para almoçar, e aí você vai almoçar com uma pessoa tetraplégica, como é que ele almoça? Como é que você ajuda ele? Então, assim, é uma situação diferente. Você tem que saber lidar com aquilo, entendeu? Situações trágicas de acontecer um problema ou o cliente recebeu uma ligação de alguém faleceu ou teve um acidente grave. Então você tem que estar preparado para N situações. Hoje em dia reduziu muito isso, né? De novo, você está no ambiente digital, você fecha a tela, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. No máximo alguém pode ser correndo rapidinho ali. Cara, e isso é muito difícil para quem vende hoje em dia. Fazer o rapport e tentar entender o que está passando do lado da pessoa é muito difícil. Então, agora estou tentando lembrar uma negociação. Uma negociação. Não necessariamente uma negociação, mas uma conversa, uma comunicação com o cliente, uma reunião. Tá, vou falar uma coisa engraçada. Meu primeiro fechamento foi... Eu estava no banheiro. Eu recebi uma ligação, eu estava no banheiro, e aí o cliente fechou comigo, cliente grande. Ele ligou para ti? Ligou para mim e eu botei que, o banheiro me dá sorte. Então, todas as vezes que eu ia fechar um contrato, eu entrava no banheiro e ligava para os clientes. E eu tinha fazia tanto isso, porque esse banheiro aqui é um do Colette, porque ele usa o tempo inteiro. Não, é que eu pegava o telefone e ia lá para ligar, tem que ser dentro do banheiro. A ligação de fechamento era sempre no banheiro. Porque eu tinha primeira vez deu certo, agora eu vou ligar sempre do banheiro. Eu fiz isso por algum tempo, obviamente isso parou, mas era uma coisa que eu fazia. E você vai se adaptando, né? Desde na época que você tinha muitas secretárias, então você tinha que
ser criativo com a secretária para conseguir uma reunião. Ah, verdade. Então, Tu tinha que ligar para a secretária para tentar pedir para chegar na área, porque era o ramal central e não te passava o ramal direto. Ah, era uma função, né? Então, coisas de... Um fechamento importante que eu tive numa multinacional, último dia do ano fiscal. Então, quando você tem uma carreira em multinacional, o ano fiscal é muito importante, porque geralmente você tem ações na bolsa e você gera uma previsão de resultado. Então, se aquela previsão de resultado furar, o valor da atuação ela baixa consideravelmente. Então, não pode furar. Então, ou seja, basicamente você disse que vai fazer 100, você tem que fazer 100. E eu estava num desses momentos. Então, a nossa regional, era a Regional Sul, nós tínhamos uma meta a cumprir e o meu projeto era o projeto que ia garantir a meta. Só que esse cliente estava viajando. E aí meu chefe na época disse, olha, e aí? Não, ele está viajando, não sei o horário, não sei se ele vai para a empresa. Cara, seja criativo. Daí eu consegui falar com a secretária, consegui descobrir qual era o horário mais ou menos que ele ia chegar, porque eu não sabia exatamente o voo. Aí eu fui para o aeroporto, eu descobri o horário que ele ia chegar e fiquei esperando lá. E aí não consegui encontrar o cara, só que eu consegui, através de outras conexões, saber onde ele morava. Eu descobri o endereço dele, então eu fui na casa do cara para conseguir o pedido, porque naquela época você tinha que botar o pedido até meia-noite, né? Isso era acho que 8, 9 da noite. E eu fiquei esperando ele na casa dele. Quando ele me olhou, ele me chamou de... Ele foi educado, mas muito bravo, né? Cara, você tá maluco? Cara, não tô maluco, só que eu preciso da assinatura. Se não assinar hoje, vai mudar o dólar, vai mudar a condição, e de verdade, vai mudar a condição. Então eu tô fazendo um bem para ti, mas eu quero fazer um bem para mim, eu preciso desse negócio. Se eu não puxar esse pedido, tô ferrado, entendeu? Então, consegui que ele assinasse. Na época a gente mandou o pedido, todo mundo ficou super satisfeito. Então esse foi um dos exemplos, mas eu já fiquei plantado em recepção de empresas. E era um contrato relevante, sim. Grande, grande. Mas eu fiquei plantado em recepção de empresas mais de 5 horas, 6 horas. Isso já aconteceu esse ano, com nossos colegas num grande banco. Eles ficaram de manhã, das 9 da manhã, até as 4 da tarde, esperando a pessoa recebê-los para assinar um contrato. Então, não é engraçado, não é trágico, mas acontece, entendeu? Acontece. O que você vai fazer para resolver aquele problema? Então, se a gente ficar passivo em relação à dificuldade, não, mas o cara está viajando e não vai assinar hoje. Tá bom, daqui a pouco ele demora uma semana para assinar, demora um mês para assinar. E às vezes tu perde o timing, né? Perde o timing. Às vezes o cara muda a prioridade, ou ele sai aquela função, né? Tu perde o teu contato, então assim, às vezes a gente acha que pode deixar para depois, mas depois nunca chega. E isso é um erro que nós cometemos enquanto profissional de vendas, né? A gente acha que quem conduz a venda é o cliente. Na verdade é o contrário, nós temos que conduzir o processo de venda. Então a gente sempre tem que definir o próximo passo e tem que controlar o próximo passo. A gente tem que definir quais são as datas, quais são os limites de tempo que a gente quer impor, e a gente sempre tem que controlar o processo. Então se o cara perde o controle do processo, aí está com uma dificuldade no processo da venda. Né? O cliente vai fazer o quê e quando? Não sei. Então tu está errado. Tu não está controlando a venda, tu tem que saber. Tem que saber. E se o cliente não fizer naquela data, tu tem que dar um jeito de conseguir informação. Seja indo lá, seja ligando para outras pessoas, tem que conseguir. O combinado não é caro, né? Então se ele diz que ele vai fazer aquilo lá naquele momento, é como a gente na nossa vida. Às vezes eu queria fazer tanta coisa durante o meu dia e não dá. Não é que eu não queira fazer, que não dá. Então, se alguém me ligar, me cobrar, em tese, eu vou priorizar aquela pessoa em detrimento a outras tantas que não ligaram. Isso é normal, a gente faz isso o tempo inteiro. E, às vezes pode ser um mecânico querendo trocar algum pneu do teu carro, que tu disse que ia trocar, pode ser ou uma venda grande que você queira fazer, pode ser até compra de um apartamento. Então, assim, não é o valor do bem, é a intensidade que a pessoa vai dar em querer resolver aquele problema. Você disse que ia trocar o pneu, você disse que ia comprar um apartamento. Se a pessoa que está vendendo o apartamento não te ligar, às vezes o cara vai deixar para lá, entendeu? Se eu resolvo isso amanhã. Então,
Não é aquela história de ser chato, né? Porque as pessoas falam, o vendedor é chato. Não, não é isso. É ser lembrado, né? É ser lembrado. E ser lembrado com criatividade, né? Não é simplesmente... Porque tem muita gente que é chata, assim. E eu, infelizmente, passei por chato várias vezes, mas eu tive essa habilidade, né? Acho que eu consegui identificar qual era o tom certo. Porque tem gente que não consegue identificar esse tom e passa do ponto, né? Cara, tá inconveniente, tá chato demais, entendeu? Todo mundo conhece o vendedor chato, né? Mas e isso é muito se adaptar ao cliente. Né? A gente sabe que aquele cliente é mais formal, aquele cliente é teu amigo, o outro tu adiciona no WhatsApp, tem cliente no LinkedIn. Então, assim, cada um vai ter que se adaptando e vai conhecendo. E ainda mais no cenário que nem Rocket Chat, que tem em N países, entender essas especificidades é o desafio, né? Mas é um desafio bom para quem gosta, por isso que é a vantagem da nossa carreira, é isso, quem gosta desses desafios, você não tem rotina, né? Você está sempre coisas novas, então isso é bom. Isso é uma coisa que, para quem gosta de não ter rotina, isso é bem legal. Então é isso. Valeu, Colete. Valeu, obrigado, Will. Will. Papo, muito riquíssimo. Muito obrigado de verdade por ter Will interviu, aqui. adorei, foi muito legal. Primeira entrevista aí. face a face. Super especial. Super especial, foi ótimo, valeu a conversa. E todo mundo que está começando, acho que a melhor forma é absorver conteúdo de quem já passou por aquilo, aprender mais rápido, errar menos. E hoje em dia, felizmente, a gente tem muitas opções, né? Com certeza, com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Curtam, se inscrevam e até mais. Tchau, tchau. Vai pegar aí, ó, pegar o like e